Aleluia. Mateus, capítulo 14, versículo 13, até o versículo 21. Mateus, segundo Evangelho, segundo Testamento, primeiro livro do Segundo Testamento, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram à cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. Diga comigo, o lugar é deserto. Mais uma vez, o lugar é deserto. E vai adiantando a hora. Diga comigo, o lugar é deserto. E a hora vai adiante. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhes disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche os seus olhos, vamos orar. Papai, queremos ter o alimento no deserto. Queremos viver a nossa vida não pautada pelas nossas limitações, mas pautada pelo alimento que nós comemos. Então, nessa noite, nós te pedimos, venha sobre nós. Trabalha conosco, trabalha com a nossa vida. E alimenta-nos, Senhor, no nome de Jesus. Desvia todo o peso, toda afronta e tudo aquilo que queira vir contra a tua palavra. E nós nos colocamos para que a nossa vida, ó Deus, não tenha nenhum empecilho de receber o maior e o melhor presente da nossa vida, que é a Sagrada Escritura na nossa história. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É interessante que o cenário que Jesus sinaliza para si é diverso. O cenário que Jesus tem para manifestar a sua glória é diverso. Deus pode manifestar a sua presença no mais profundo abismo. Deus também pode manifestar a sua presença no mais alto céu. Deus pode manifestar a sua presença no gueto. Deus pode revelar a sua presença no oculto, mas também no público. Deus pode revelar a sua presença no templo, mas Deus também pode apresentar a sua glória e a sua manifestação no deserto. O cenário que o texto se apresenta: Jesus está se movendo por barco e chega a um lugar deserto. E a multidão que sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer, o acompanhava até a pé enxuto, acompanhava pelas cidades, iam pesquisando, iam sondando aonde o barco de Jesus estava. E eles meio que sentindo o cheiro da conduta e do movimento de Jesus, eles aguardavam que algo pudesse acontecer. E não importa ou não importava em que lugar Jesus ia parar. O que é importante é saber que aquela multidão estava à procura de alimento. Não importa o lugar que você esteja, mas é importante que você saiba que Deus é alimento o tempo todo para a tua vida. Não importa em que circunstância você tem vivido,
Mas é importante que alimento você tem comido. E o tema dessa mensagem, o alimento no deserto, faz com que eu e você possamos olhar para esse cenário e perceber que não há limites para Deus falar e pronunciar a sua palavra, nem mesmo no deserto. Que é o movimento, que é a experiência, que é a cara, que é a expressão das dificuldades. Todas as vezes que sinalizamos a prova, a luta, o vale, as dificuldades, as tempestades, sempre estamos caracterizando estes tempos como deserto. O deserto, então, é a escola das dificuldades. Um lugar onde o tempo determina caos, escassez. Em alguns momentos do deserto parece até ser um vácuo, onde nem o vento pode nos atingir. Nem algum movimento de brisa pode nos causar. O deserto pode trazer para nós profundo calor e profundo frio. Nem aquele tempo de refrigério que a gente espera, nós podemos encontrar. Talvez eu e você temos, ou vamos, ou já enfrentamos tempos de deserto. E certamente você sabe que no deserto não tem tempo para termos frescura. No deserto não tem tempo para saber se nós vamos comer a fruta lavada ou não. Não tem como nós ficarmos ali no deserto perguntando e perguntando. Por isso que eu acredito que boa parte do tempo Deus nos conduz ao deserto, porque se tem uma coisa que crente sabe fazer é perguntar. Se tem uma coisa que crente sabe questionar. Crente sabe questionar. Parece que quando foi batizado, ele recebeu o dom da dúvida. Ele recebeu o dom do questionamento. E ele não põe a mão se Jesus não mandar. E ele fica perguntando, Senhor, será que é a tua vontade? E o deserto vai mostrando para nós que não tem hora de pergunta. Só tem isso, ou você come ou você morre. Ou você vive desse jeito, ou você morre. O deserto sinaliza um período de muita dificuldade, que nós muitas vezes lutamos para sair dele. E Deus vai provando a nossa vida naquele espaço. Quando nós no deserto não sabemos o que fazer, certamente precisamos saber para onde ir. O deserto prova que nós somos limitados na nossa ideia, limitados na nossa inteligência, limitados na nossa forma de, nossa conduta de vida. Podemos ter um know-how de vida, um know-how de experiências. Olhando para trás, podemos ter um vasto arsenal de conhecimento. Mas certamente no deserto, em algum momento, nós não saberemos o que fazer. Você já teve momentos que você não sabe o que fazer? Você já teve momentos que você não sabe que direção tomar? Você pode sim não saber o que fazer, porque não saber o que fazer é prova da sua e da minha humanidade. Mas no deserto, nós aprendemos para onde ir. No deserto, nós aprendemos a fixar os nossos olhos naquilo que é essencial, naquilo que é imprescindível. Então Deus traz alimento no deserto para fazer com que eu não fique fazendo, mas que eu corra atrás do que me é mais do que importante, do que a razão do meu existir. Falo isso porque na maioria das vezes nós rejeitamos o que é essencial. A vida disfarça o que é essencial. Deus, ele está misturado a prazeres N da nossa vida. Deus está misturado a soluções N da nossa história. E nós não paramos para refletir qual é a necessidade que a nossa alma tem de Deus. Você já parou para pensar qual é a necessidade que você tem do Senhor? Eu não estou falando do que você fala de necessidade, eu estou falando do que você sente de necessidade. É claro que nenhum de nós somos levianos para dizer, nossa, eu não tenho necessidade de Deus, eu sou cara, eu me resolvo. A gente não tem essa coragem. Mas no fundo, o nosso tempo gasto, a nossa conduta, a nossa forma de dirigir a nossa devocional, o nosso apego à palavra,
determinam se Deus é de fato essencial para a nossa vida. E aí no deserto nós descobrimos que de Deus nós não tínhamos nada. No deserto nós descobrimos que da palavra de Deus não sobrou nada. Por isso eu, como pastor, tenho uma preocupação extrema. Estou orando a Deus pedindo para que você não seja um crente que simplesmente veja a igreja como um supermercado, mas que você busque a Deus como a sua essência, com o seu interior chorando, clamando. E o deserto é típico para que eu e você passemos a entender isso. Aqui, o período do deserto, Jesus gastou tempo, e ele não se importou com o tempo que ele gastou. Jesus gastou tempo e foi um bom tempo com a palavra. Eu e você precisamos gastar tempo, e um bom tempo com aquilo que é essencial. E o que é essencial para a sua vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa voltar a pulsar os nossos corações. A palavra de Deus precisa voltar a ser importante para a nossa vida. A palavra de Deus precisa ser mais importante que o nosso trabalho. A palavra de Deus precisa ser mais importante do que o tempo de qualidade com a nossa casa. Porque eu posso sustentar a minha vida secular de todos os jeitos. Posso dar valor a todas as coisas e dizer, se eu não for, o meu chefe vai brigar comigo. Se eu não fizer isso, meu marido vai chiar comigo. Mas eu quero dizer com você que mesmo que você dê tudo para o seu chefe, e tudo para o seu marido ainda vai ser insuficiente. Há algum momento que um deles tiver, ou esposa também vale. Algum momento que algum deles tiver que reclamar de você, vai reclamar. E não vai lembrar de quanta dedicação você deu a esse fulano e essa fulana. Mas certamente, se você dedica tempo com a palavra de Deus, se você descobre que a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, o seu tempo passa a ser organizado, e ao invés de você ser a vítima do tempo, ao invés do tempo te faltar, você vai eliminar muitas decisões erradas da sua vida, e com certeza vai sobrar tempo para você gastar tempo com o que é importante. Então talvez você tenha gastado muito tempo ou se desesperado, porque te falta tempo para fazer o que é importante. Está te faltando tempo para o trabalho, está te faltando tempo para gastar tempo com a sua família, está te faltando tempo para fazer um monte de coisa, mas precisa ter tempo para a palavra. Você e eu precisamos sair daqui dizendo, eu quero ser nutrido pela palavra. Você precisa saber que não adianta correr, não adianta se desesperar. Teu dia só tem 24 horas, por mais que você corra, é só 24 horas. Não adianta você se justificar dizendo, eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas, todo mundo. Nenhuma hora menos, nenhuma hora mais. O tempo é o mesmo para todos. Mas esse povo, diz a palavra, diz que Jesus foi para um outro lugar. Jesus não estava interessado em chegar àquele lugar para encontrar aquelas pessoas. Na região de Betsaida, Jesus estava para encontrar outro povo, mas por causa da sede, por causa da fome, por causa do desespero que aquelas pessoas tinham, eles correram atrás de Jesus. Você tem corrido atrás de quem? Quem tem merecido o seu tempo? Quem tem merecido o seu suor? Talvez hoje à noite você tenha visto as pessoas ainda assim, com todo incentivo, com todo apelo, chegam para você na maior cara lavada e dizem que ainda está faltando. É porque nós temos uma sede insaciável, incalculável, por aquilo que ainda não temos. Então se preenchemos 10% não vale, precisamos de 20%. Então vamos ser o tempo todo incansavelmente insaciáveis. Mas com certeza, na presença do Senhor você encontra as maravilhas que você e eu precisamos para viver. Você já parou para pensar que o único tempo que você regra, o único tempo que você limita, o único tempo que você chora para que seja o menor possível, é com Deus.
O único tempo que nós fazemos rapidinho, vamos, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Vamos, que eu tenho que dormir. Vamos, que é mais importante estar com os meus irmãos. Meu amado, enquanto você negociar tudo e não correr atrás da palavra, o deserto não é aprendizado para você em nada. Mas aquele povo não importava em que lugar que era. Aquele povo não viu que necessidade que eles iam ter. Os discípulos de alguma hora disseram: mestre, está ficando tarde. Ninguém estava preocupado com estar ficando tarde. Eles estavam... É assim que eu e você buscamos Deus. É assim que está a minha experiência e a sua com Deus. O alimento que você precisa no deserto é a presença do Senhor. Se eu e você não buscarmos o essencial, nós vamos morrer. Eu tenho me preocupado com isso porque o que vai determinar a qualidade da nossa vida é a qualidade de tempo, é a qualidade de preocupação com a palavra de Deus. Faça como esse povo, corra atrás de Deus. Meu amado, hoje eu fui numa pizzaria fazer uma oração na parte da tarde, na Real Paladar. Aí só estava eu e o Renan, que é o dono da pizzaria. De repente eu comecei a orar e começou a chegar os funcionários. Falei: Renan, vamos orar pelos funcionários. Reunimos os funcionários, começamos a orar. Um deles já começou a chorar, se quebrantar. E eu comecei a ministrar sobre eles. Terminei a oração, uma moça falou assim: ele podia vir toda sexta-feira aqui orar, né? O perdido não é crente, o perdido não fica perguntando: será que é vontade de Deus que eu gaste tempo com o Senhor? Será que eu não tenho que ter mais equilíbrio? Porque Deus... Ele viu o tamanho da sua necessidade e ele disse: pastor, vamos fechar, vamos comer. E eu fico pensando, em que lugar Deus estaria hoje? Se Deus estaria comigo, com você, ou se Deus estaria com esse povo que está morrendo de sede e fome de Deus. Se Deus vai salvar a igreja, ou se Deus vai salvar o perdido, porque é no perdido que está a fome. Para os crentes está a normalidade. Para os crentes está a regrinha, meia horinha, 10 minutinhos cronometrados, porque a gente tem uma agenda lotada, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de pessoas para alegrar. Mas Deus nunca é a nossa prioridade. Deus nunca é a nossa essência. Enquanto você não entender que Deus é a tua essência, eu e você não vamos crescer em nada. Seremos medíocres. Apesar de termos dinheiro, apesar de termos a alegria da nossa casa, ainda assim seremos medíocres. Se a palavra de Deus não for a nossa vida, é medíocre que eu sou. Se eu não tenho sede e fome de Deus, é medíocre que eu sou. Coma. Experimente de Deus. Certamente o cenário do deserto também, além de ser um cenário propício para buscar o essencial, é também tempo de produção de necessidade. Diz o texto que o dia vai declinando e eles têm fome. Os discípulos se preocupam com a fome. Então, aqui está a característica de que no deserto, enquanto eu e você estamos buscando Deus, não somos isentados de ter carência. Não somos isentados de ter necessidade de outras coisas. Vocês perceberam que a minha mulher está show de bola? Fica de pé, Cátia. Fica de pé. Mostra aqui pro YouTube. Atenção, vocês vão ver agora o filé. Dá uma olhada. Filé. Fica de pé. Pegou aí? Olha só. Aleluia. Sabe essa roupa aí? Ela que fez. Você podia aplaudir? Foi ela que fez. Ajeita aqui. Sabe esse cabelo? Fui eu que fiz. Brincadeira. A Cátia esses dias fez um jejum. Ela entregou a Deus a sua vaidade. Quando ela terminou, eu falei: Deus, essa mulher precisa agora, eu vou encher ela de joia de ouro. Deus vai me dar ainda, em nome de Jesus.
Mas eu disse, eu quero fazer o melhor. Eu quero que ela se sinta bonita. Porque ela já entregou para Deus o que necessitava, o que era custoso para ela. Depois que você abre mão daquilo que é custoso para você, vai buscar o essencial. Deus olha para as suas carências. Todos nós temos carência. Todos nós temos fome. E o alimento do deserto também é o alimento que vê as nossas carências. Quando você dá tempo para Deus, não significa que você vai esquecer da família, vai esquecer das coisas importantes para você, vai esquecer das coisas que dentro da sua alma são importantes. Mas significa que um movimento celestial começa a trazer à tona, começa a trazer, na verdade, a suficiência para não deixar você embora carente. Os discípulos estavam no meio do caminho, olhando para essa história, e eles queriam paralisar tudo, porque eles estavam vendo o limite. A carência para nós nos paralisa. Carência nos paralisa. Carência nos distrai. Por favor, anote essa frase. A carência nos distrai. A palavra nos atrai. A carência vai fazer da gente ficar desesperado. Você já ficou num lugar e alguém te prendendo e você com vontade de fazer xixi? Você não consegue pensar em outra coisa? Eu me lembro que quando eu era pequeno, alguém brincava assim comigo, falava que tinha vontade de fazer xixi, e alguém dizia assim, para e fica imaginando uma cachoeira descendo. E essa cachoeira caía numa abundante água, e essa água fazia shhh, e eu, para! Você já teve carência de alguma coisa que ficou louco? Você já sentiu falta de sexo? Você já sentiu falta de um presente? Você sentiu falta de cuidar do seu cabelo? Você já sentiu falta de comer um lanche? Você já teve falta de comer uma pizza? Você já teve falta de um carinho? Você já teve a falta de ver um marido que te reconhecesse? Você já teve a falta de ver alguém que olhasse para você e dissesse, muito bem, parabéns, muito obrigado? Você já teve a falta de coisas que são tua carência? Carência você sabe o que é. Você convive com ela. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vive para satisfazer nossas carências. A gente vive com dó da gente. A gente vive tentando disfarçar, suprir as nossas carências. Mas não somos nós os responsáveis em suprir nossa carência. O responsável em suprir aquilo que nos falta se chama Jesus de Nazaré. Ele é o responsável. Ele é o responsável em trazer a verdade, em trazer a existência, aquilo que nos falta. Mas o nosso tempo é sempre gasto com aquilo que nos falta. A carência nos distrai. O acaso tenta nos proteger, enquanto andamos distraídos. Mas quando vamos olhar para o resultado da nossa vida, tudo que temos é a satisfação de uma carência, mas o bolo de outras carências continua. E é por isso que nós nunca somos saciados. No deserto você precisa experimentar o alimento das orientações diante da dificuldade. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, despede esse povo. Esse povo vai dar trabalho para nós. Já está noite. Eles correram atrás da gente que quiseram. Despede eles, para que eles vão e peguem as vendas abertas nas cidades vizinhas. Porque eles estavam onde? Num lugar deserto. Então a cabeça dos discípulos era a cabeça da distração. Era a cabeça da paralisia. Era a cabeça daquele, vamos tentar resolver o problema rapidamente. Você tem tentado resolver seus problemas? Você tem tentado resolver suas carências? Você tem ficado desesperado, distraído, aloprado e não tem conseguido controlar o que te falta? E você tem tentado fazer algo para dirigir os seus passos? Você precisa nessa hora ouvir a orientação que Deus te dá. Eles vão até Jesus e Jesus disse para eles, olha, vocês mesmos vão dar o que comer para eles. Mas Senhor,
nós temos só 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes era a visão limitada. Era a visão da distração. Eles não perceberam que poderia existir um milagre, uma possibilidade. Eles não estavam entendendo o movimento da palavra que estava sendo dita. O sermão que Jesus estava dizendo, por causa da carência, neutralizou o coração dos discípulos. Os discípulos fecharam o coração para a palavra, porque começaram a se preocupar com o tempo. Porque começaram a se preocupar com a fome. Quantas vezes você está no culto e preocupado com a fome e o culto não acaba? É, pastor, tu sabes. Nós podemos, pela paixão de ir no culto, vir direto do trabalho e passar na vendinha e comprar uma maçã. Podemos, se por causa da tua paixão, se você tem paixão para ouvir a palavra, eu faço questão de preparar um lanche para você vir direto do trabalho, comer, saciar a tua fome. Mas nós estamos na igreja, em muitos lugares, em muitos tempos, algo nos distrai. E você pode perceber que aquilo que nos distrai é aquilo que é a nossa carência. E você não aprendeu ainda que não adianta você correr atrás de resolver suas carências. Você tem que gastar o teu tempo com Deus. Você tem que gastar o teu tempo com aquilo que é importante e essencial, com aquilo que não pode faltar. E Deus está preocupado em te dar alimento. Deus está preocupado em nutrir a pizza que você vai comer. Deus está preocupado em substituir a hora que você deu para Ele, para você dormir e dormir bem. Mas responda para mim, se dormir bem nesse mundo tem tirado o teu peso. Responda para mim, se ir embora mais cedo tem respondido, deixado a tua vida mais tranquila. Claro que não. Responde para mim, se é o tempo, meia hora que você gastou com Deus durante o teu dia, que é isso que atrapalhou toda a tua agenda. Claro que não. Mas certamente a nossa carência, certamente o que fica ocupando a nossa cabeça, eu só estou pensando nisso, picanha, aleluia, Deus vai mandar picanha, oh meu Deus, o pastor fala de picanha no culto, eu já começo a ficar aloprado, eu já começo a ficar desesperado, eu quero comer. A gente não para prestar atenção talvez numa frase que Jesus fala com a gente. Eu gosto de ministrar louvor parando a música toda hora, porque existem algumas frases que a gente não passa por elas. Por exemplo, tem uma música que é aquela que fala, Deus pode, que diz assim, ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina, essa frase, ó, me ensina a viver, vencendo para vencer. Sabe o que significa essa frase? Nós corremos atrás, lutamos, batalhamos, choramos, nós gritamos e recebemos uma vitória. Nós sofremos, recebemos uma conquista. Temos várias dores, de repente vem o refrigério. O texto, a música não está ensinando a gente assim. O texto está dizendo assim, ó, eu vou vencendo, aqui eu recebi uma grande vitória, aqui eu vou vencendo de novo, aqui eu vou vencendo de novo. O tempo todo da nossa caminhada é vitória. Mas isso passa porque a gente está distraído. Porque não é importante. E eu confesso para você que eu não aguento mais ver pessoas desprezando aquilo que é essencial. E que é a causa da nossa mormidão. É a causa do nosso desespero. É a causa da nossa pequenez e miséria. É a causa da nossa mediocridade. A ausência de Deus. E a ocupação do tempo com a satisfação da nossa carência. E eu digo mais. Se você quer conviver com Deus só para satisfazer a sua carência, perdeu o playboy. Pode desistir. Porque Deus não vai satisfazer a tua carência se você não prestar atenção no movimento dele. Os discípulos não iam ver o que Jesus poderia fazer no deserto. Estava ali o povo sedento, comendo. E Jesus então dá a ordem para eles. Eu quero que vocês deem de comer. Deus, no meio da sua carência, quer te dar uma ordem. Você não consegue libertar daquele pecado, Deus quer te dar uma ordem. Você não para de pensar naquilo, Deus quer te dar uma ordem. O problema é que a ordem que você quer é que Deus simplesmente alivie aquela tensão.
Isso é egoísmo, isso é egocentrismo, isso é se colocar no meio do Evangelho. E quem está no centro do Evangelho é Cristo. A paixão que nós temos pelo mundo, a paixão que nós temos pelas pessoas, é por causa de Cristo. Eu amo o mundo, sou apaixonado pelas pessoas, mas porque Jesus me alcançou. Foi Jesus que se tornou o centro da minha vida. E eu e você precisamos aprender a parar e ouvir Deus. Parar e receber orientação. Está em crise, apertou, arrochou. Então é hora de parar, não é hora de correr para resolver. Pastor, o que eu faço, pastor? Ai, pastor, meu celular ia cair no chão. Está em crise? Para, porque Deus vai falar com você. Está desesperado por algo? Para e faz jejum. Por isso que eu disse para vocês que nós vamos trabalhar as disciplinas espirituais. Não vamos fazer isso como uma regrinha, não vamos fazer isso como um protocolo de santidade dos santos inculpáveis. Mas nós vamos fazer isso porque nós temos carência, nós temos vontade de Deus, nós temos que experimentar o maior poder que existe em Deus. Então eu te pergunto, quem determina o poder da tua vida? Quem determina a tua atitude? Quem determina a tua agenda? Quem determina o que você está pensando? É a tua carência ou é a palavra de Deus? Qual alimento que tem feito você buscar a tua vida? Eu também quero dizer que no deserto, o alimento do deserto, o cenário desse deserto também nos coloca à disposição a impossibilidade, a impotência. O lugar onde eu não sei mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. E esses ambientes, além de nos paralisarem, eles matam a nossa alma, não matam? É o lugar onde a gente tem que reconhecer, feri, puxa, fracassei, puxa, não dou conta. E é o lugar de maior disfarce da nossa vida, porque nós vamos empurrando. E aí a vida vai ficando limitada e não vemos com os olhos de Deus. Por exemplo, vocês olhando aqui para frente, o que é que vocês podem ver? O que é que tem na frente de vocês? Podem dizer? Parede, o que mais? Uma porta? Mesa, o que mais? Vaso de flor? Se eu tentar passar por essa porta, por essa parede, eu consigo ou não? Nem se eu for cheio de fé? Vamos orar para a unção do gosto descer sobre nós? Para mim é uma parede, uma impossibilidade. Para Deus, Ele não vê parede, Ele não vê casa ali na frente, Ele vê um caminho longo. Deus não vê o que eu vejo. Deus não sente o que eu sinto. Deus não paralisa porque eu paraliso. Então no deserto, eu olho para a impossibilidade. Deus usa a impossibilidade. No deserto eu paraliso. E aqui o nosso limite de paralisia deve ser exatamente o lugar responsável para Deus nos jogar para cima. Quando você encontra um lugar que não sei mais o que fazer, Fabiano, encontrou um lugar que te para, aquele é o lugar que você deve olhar para cima. Aquele é o lugar que não te paralisa. Aquele é o lugar que você só está ouvindo Deus fazer. Só está vendo o movimento de Deus. Os anjos recebendo ordem ao teu respeito. Para ali e espera. Mas se você olhou para a tua vida é sempre desviando da impossibilidade. A tua vida é sempre procurando os lugares para sair do impossível. E Deus não. O impossível para Deus é fazer um novo tempo surgir. Pode demorar os anos. Pode demorar os tempos. Se Ele mandou você ficar ali, é para você ficar ali. Porque essa porta uma hora vai abrir. Essa impossibilidade uma hora vai destravar. Você está disposto a esperar 10 anos por aquilo que Deus quer fazer? Você está disposto a esperar a vida inteira para ver o movimento de Deus fazer? Enquanto isso, você vai vencendo para vencer. Enquanto isso, você vai deixando a tua história sendo apurada e não paralisada. O que você está fazendo? Como Deus quer. Estou esperando a promessa. Como se fosse o maior peso da vida. Deus não me respondeu ainda, então. Vamos lá.
Deus não converteu meu marido ainda, né? Mas enquanto o marido não chega, quais as vitórias que eu preciso ter, Deus vai dar. Por que a impossibilidade tem nos paralisado? Por que você tem desistido de lutar quando você recebe não? Por que quando a primeira porta fechada vem, você já faz biquinho e já fala, tá vendo? A minha vida nunca dá certo. Por que você não descobre o poder que existe na esperança? Por que você não descobre o poder que existe na multiplicação? E esse é o alimento que Deus quer te dar hoje à noite. Deus quer fazer você perceber que Ele não divide, mas que Ele multiplica. Que a conta de Deus não é mais, não é menos e não é divisão. A conta de Deus é sempre multiplicação. E ela nunca vai bater com a nossa. Deus vai fazer questão de confundir a tua cabeça. Para que você aprenda que só existe um lugar para você ter paz na tua vida. Só existe um lugar para você dar certo na tua história. Só existe um lugar para as coisas da tua vida funcionarem. E este lugar é a manifestação do poder de Deus. Então, a multiplicação só vai acontecer quando você desejar partilhar. Enquanto você desejar reter, enquanto você desejar, já que só tem um pouquinho, você se esconder. Eu fico imaginando, quando eu li esse texto hoje, eu fico imaginando quantos meninos deveriam ter 5 pães e 2 peixinhos no meio. Quem é gordinho aqui sabe. Leva um lanche na escola e de repente vem o outro gordinho que não teve dinheiro para comprar aquele lanche e ele tenta pegar o seu lanche. Eu já fui esse gordinho pobre que tentou roubar o lanche. Que era inclusive de alguém passado da Catilda. Enfim, eu estudava com ele, e ele bacana, riquinho, e ele lá e comprava o X-tudo na hora do intervalo, e eu, como era um amigo pobre dele, ficava do lado dele grudado. E aí, velho, beleza? A gente torce pro Guarani, os dois. E aí, tal, e o Guarani e tal, e puxando papo só para ele dizer, quer? Aceita? E algumas vezes ele não dizia. E ele comia o lanche todinho, Tião, na minha frente. E eu não tinha coragem de pedir. E ele comia todinho. Por quê? Porque naquele dia a carência da comida era maior do que o desejo de partilhar. Às vezes o ego é maior do que o desejo do dar, do multiplicar. Às vezes Deus está mandando você dispor e você está dizendo, o quê? Eu preciso guardar. O seu físico é assim. O metabolismo faz isso. O metabolismo pega o nosso corpo e se ele perceber que o seu corpo não vai, ele não vai expelir gordura, ele vai guardar o máximo que ele puder para manter energia. O meu metabolismo é lento, porque eu não produzi ele com excelência, ele é extremamente lento. E aí então eu tenho que fazer coisas para acelerar o metabolismo, para dizer para o meu corpo, você não precisa disso, pode eliminar. Eu não preciso disso, posso eliminar. Mas se eu fizer a primeira lição, se eu buscar o que é essencial, eu posso abrir mão de tudo. Não vai me faltar nada. Quantos meninos existiam lá naquela multidão? Será que ninguém pensou em levar um lanchinho? Não tinha nenhum gordinho lá. Será que esse menino era gordo? Hein, Tião? Agora, de repente, ele decide entregar para os discípulos 5 pães e 2 peixinhos. Significa o quê? Ele perdeu, velho. Ninguém falou para ele assim, ó, me dá que Jesus vai multiplicar, tá? Me dá porque as coisas vão mudar na tua história, tá? Me dá porque se você me dá, você vai ter 10 vezes mais, tá? A palavra é ela, me dá e acabou, perdeu, velho. Você está disposto a perder para ganhar? Não. A gente só aceita os movimentos de Deus se Ele provar para nós que a gente não vai perder. Por exemplo, a história de Abraão. A gente só entregaria Isaac se Deus provasse para nós que o nosso filho não ia ser morto. Sim ou não, gente? A gente só entregaria o nosso filho se Deus dissesse para mim, filho, olha, é o seguinte, eu sou teu Deus, mas você sabe, eu gostaria de fazer um teste com você. Eu vou pedir para você o teu filho,
e logo depois, quando você levantar o cajado, eu vou te devolver. Ok? Aí você ia, né? Ah, não, Senhor, então eu vou provar que eu sou fiel ao Senhor mesmo. Mas por causa da cultura do perder, a gente tem esquecido da cultura da multiplicar. Por causa da cultura do perder, a gente tem abandonado a cultura do dar. Talvez você precise perder hoje à noite. Talvez existam algumas coisas que Deus está te falando. Olha, filho, isso está te retendo numa vida medíocre. E eu te quero no extraordinário. Aquele menino ia comer seus 5 pães e 2 peixinhos e mais nada. Ele ia embora com uma palavra gloriosa, maravilhosa, talvez curado de alguma anomalia, mas nada. Mas porque ele perdeu, Deus fez da sua perda um ganho. Nós vamos terminar o culto entregando a nossa oferta. E eu queria que você pensasse, será que a oferta não tem sido um espaço de dar aquilo que me resta? Será que a oferta não tem sido um espaço para eu entregar aquilo que me sobra? Será que a oferta não tem sido um sinal daquilo que, isso aqui eu não vou, fazer tanta falta para mim? E é por causa disso que muitas vezes o povo de Deus vive mendigando. O povo de Deus, a igreja evangélica no mundo vive desgastada com essa história do dinheiro. Porque eu não aprendi a partilhar. Será que é por causa disso que na hora do evangelismo não tem ninguém para evangelizar? Na hora de dar pitaco tem um monte. Na hora de evangelizar não tem ninguém. É sempre os mesmos que gostam de fazer as coisas pesadas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não querem perder. Só querem ganhar. E Deus não faz nada de ninguém ganhar. Deus só está interessado em multiplicar. E para multiplicar, Luciane, você tem que perder. Hoje à noite, o que é que você precisa entregar para Deus? Eu quero convidar você a ficar de pé. E para provar para você que eu estou terminando, eu quero dizer algumas coisas para você. Será que você não está colocando na conta da impossibilidade o que você não quer fazer? Será que você não está dizendo para Deus, Pai, isso aqui está tão difícil para mim, Pai. Isso aqui está tão difícil de abrir mão, Senhor. Mas na verdade a palavra correta que você tinha que dizer, Pai, eu não estou querendo abrir mão disso. Pai, isso aqui está pesado demais para mim. Será que você está pondo a culpa no... isso é muito impossível. Como, por exemplo, perdoar alguém. Como, por exemplo, voltar à amizade com alguém. Como, por exemplo, refazer os vínculos com o seu casamento. Isso é tão difícil para mim, Pai. Isso é impossível. Será que você não está dizendo o que você não quer? Será que não é isso que Deus tem entendido? Está na hora de eu e você nos posicionarmos. E eu quero que você preste atenção. Jesus, não importa com o tempo no deserto, mas Jesus está preocupado com o alimento que você come no deserto. Jesus não quer saber se as histórias da sua vida vão demorar anos para acontecer. Jesus não quer saber se você, para entender a palavra, vai ter que ficar até a meia-noite de joelho buscando o Senhor. Jesus não está interessado no quanto que você vai perder. Jesus está interessado no quanto que Ele precisa te dar de alimento. Você quer o alimento de Jesus? Mas você está disposto a dar o quê? Você quer o alimento de Jesus, mas você está disposto a pagar o preço pelo quê? Você quer comer de Jesus, mas você quer tudo de mão beijada? Você quer tudo mastigadinho? É isso? Por isso que você fica perguntando tanto? Por que o perdido não abre logo o coração, chorando e dizendo, eu quero Deus? E eu e você temos que ficar perguntando se Ele vai realmente nos dar. Se Ele vai nos dar, não é importante para você, é importante saber que você precisa dar. Então, por favor, receba agora essa palavra. Não queira dar sugestões para Deus. Pare de querer dar ordem para Deus. Senhor, despede essa multidão. Quem é o discípulo para dizer para o Senhor o que tem que ser feito? Para de querer dar ordem, sugestão para o Senhor. Para.
Está gastando tempo demais com aquilo que não tem jeito. Deus é o Senhor. E é por causa disso que ele está dizendo: Deus sempre é o primeiro. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é a ordem. E a ordem sairá dele. Se você quer comer no deserto, aprenda isso. Para de dar ordem. Para de dizer: só vou entender se for assim, viu, Deus? Você sabe da minha limitação, né? Faz tempo que Deus sabe. E Deus não aguenta mais que você e eu arrumemos desculpa para a nossa limitação. Deus está querendo que eu coma. Deus está querendo que ele coma. Deus querendo que ela coma. E a gente fica: ai, Deus, se eu fizer desse jeito eu vou entender, Senhor. Para de dar ordem. Segundo princípio para você guardar no teu coração: seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Fica pensando na abundância e esquece que você é miserável, é pequeno. O que você tem diante da eternidade não é nada. Você acha que você está pagando de bacana porque está fazendo grandes coisas. Isso é gota. Seja fiel nesse pouquinho. Seja fiel nesse tempo pequeno que você tem. Seja fiel nas pequenas obras. Seja fiel no pequeno amor. Eu não entendo esse amor que o pastor tem pela cidade. Eu não entendo esse amor que o pastor tem pelo mundo. Você entende o amor que você tem pelo espelho? Você entende o amor que você tem pelo seu esposo, sua esposa e seus filhos? Então jamais você entenderá o amor que as pessoas têm pelo mundo. Começa pelo pouco. Seja fiel no pouco. Para de fazer aqueles votos: quando o Senhor fizer, eu vou te dar abundância. Enquanto isso, está você de braço cruzado, esperando para vencer. Deus quer fazer você esperar vencendo. Seja fiel. Custe o que custar, seja fiel. Se a coisa arrochar, seja fiel. Se a coisa apertar, seja fiel. Se a morte chegar, seja fiel. Se as coisas não saírem como você quer, seja fiel. Que Deus vai te honrar lá na frente. Não tenha medo, diz o Senhor, não tenha medo. O que eu pedi para você pode dar, não tenha medo. E a última coisa que eu queria dizer é que viva pelo princípio da bênção. Diz o texto que Jesus levantou 5 pães e 2 peixinhos e os abençoou. Você precisa pegar a tua casa, levantar a tua casa e dizer: muito obrigado por ela. Ela é frágil, ela é pequena, mas eu te engrandeço por ela. Você precisa pegar teu salário e louvar o nome do Senhor por ele. Quantas vezes, por ter estragado meu celular, eu critiquei esse bendito aqui que me serviu tantos anos. Então ele há mais de 5 anos ele me serve. E o celular dura 2 anos, acabou. Há 5 anos ele está me servindo. E quando ele estava, eu falava: aí, tá vendo? Essa porcaria. Senhor, muito obrigado. Porque isso ainda me serve. Eu não tenho condição de ter outro, esse me serve, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho só esse tiquinho de tempo contigo, muito obrigado. Você precisa aprender a abençoar. Na tua boca está a maledicência. Na tua boca está a hipocrisia. Na tua boca está a inveja. Na tua boca está o peso. Na tua boca está a morte, a desgraça. Está todo mundo reclamando, você começa a reclamar também. Está lá o peso na faquinha e todo mundo vai reclamando. Ai, meu Deus, vai ser eu. Eu louvo ao Senhor pelo dia que o Senhor me deu. Eu disse isso para o Canarinho. Canarinho, cada dia que Deus te der, você levanta a tua mão e diga: muito obrigado. Então, por favor, feche os seus olhos. E começa a falar isso para Deus: Pai, dá esse alimento para mim. Eu já comi tanta coisa na minha vida, Senhor. Eu já comi de tudo na minha história. Mas eu não posso me mover se eu não comer de Ti. E eu estou disposto a abrir mão do que tiver que abrir. Eu estou disposto a parar de reclamar.
Estou disposto a parar de roubar de ti o direito de ser meu Deus no deserto. Eu estou buscando o essencial na minha vida. O que eu preciso é da tua palavra, Senhor. E eu sei que muitos anos da minha história, o Senhor sendo Deus, rastejou ao meu encontro. Muitos anos da minha vida, o Senhor sendo o Senhor, o dono deste mundo, ficou ali me implorando para dar tempo para ti. O Senhor não precisa, levanta, Pai. Levanta, Senhor. Não rasteje mais ao meu encontro. Eu estou fazendo biquinho, birrinha, eu estou fazendo, querendo que o Senhor resolva as coisas do meu jeito. Ah, como eu sou medíocre, Senhor. Eu não quero mais essa vida, eu quero comer do deserto. Eu quero comer da tua palavra, eu quero ser saciado pelo Senhor. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe que o meu coração chora. O Senhor sabe, Pai. Quanto tempo eu gastei preocupado com aquilo que eu não tinha, mas o Senhor já sabia. Era só eu gastar tempo com o Senhor que as coisas iam se dissolvendo. Mas para quantos de nós a carência já se tornou um câncer? Para quantos de nós a carência já se tornou uma separação? Uma traição? Para quantos de nós a carência já se transformou num ambiente de desculpa e de acusação? Tudo porque nós não conseguimos entregar para o Senhor e esperar. Ah, Deus, pelo amor do Senhor, venha ao nosso encontro e nos faz desapegar dessa vida medíocre. Nós não queremos mais dar sugestão para o Senhor, não, Pai. Vai valer o que o Senhor tem, o que o Senhor quer. A ordem vai ser dada pelo Senhor. Assim também, ó Deus, queremos declarar que o pouco que o Senhor nos colocou na mão, o ministério pequenininho que o Senhor colocou na nossa mão, e vou ser fiel nele, Senhor. O mundo ainda não me viu, mas não importa o mundo me ver. Jesus já me viu e isso é o bastante. Eu vou ser fiel ao Senhor na madrugada. Eu vou ser fiel ao Senhor quando eu estiver sozinho. Eu vou ser fiel ao Senhor quando ninguém estiver me vendo. Eu vou ser fiel ao Senhor quando as coisas não estiverem boas. Porque eu sei que no mundo Deus vai nos colocar. Aquele menino, ó Deus, ele não teve uma promessa para poder entregar. Ele simplesmente entregou. E é assim que eu quero colocar a minha história diante do Senhor. Eu quero entregar. E eu quero aprender, Deus, junto com os meus queridos, o princípio da bênção. Eu quero aprender, Deus, a levantar as minhas mãos e te dar honra. E te dar glória. E nutrir a minha casa de alegria. E nutrir a minha casa da fidelidade do Senhor. E todo mundo reconhecer, isso foi Deus que fez. Pai, nós estamos cansados de aguardar a vitória. A vitória está aqui do nosso lado. A cada passo que eu dou uma vitória. A cada respiração que eu dou uma vitória. Torna-nos apaixonados pela bênção. Queremos reconhecer o princípio da honra. No nome de Jesus. Alimenta-nos no deserto, Senhor. Alimenta-nos no deserto. No nome de Jesus. Talvez a história da tua vida tenha sido uma história pesada. Talvez você está assistindo esse vídeo e pensando, eu vou desistir da minha história a partir de então. Mas esse vídeo está na internet porque Deus olhou para você. Nós não conseguimos te tocar, te ver, enxergar você assistindo esse vídeo, mas Deus pode. E eu quero declarar para você, não desista de viver. Não desista da tua história. Mas dê a tua vida e a tua história para Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu vi a minha vida se acabar. E eu vi ela renascer do pó e da cinza. Se Ele fez comigo, por que não fará com você? Coma, beba e viva do que Deus te dá. E você vai ser muito feliz.
Dê sua vida para Ele agora, em nome de Jesus. Assim será sobre cada um de nós que quisermos viver do que Deus nos dá. Amém, meu amado? Deus vai te surpreender por esses dias. Quero chamar